Graça e paz, meus queridos irmãos. O texto que meditaremos hoje é o Salmo 23, versículo 4. Salmos 23, versículo 4, assim nos diz a palavra de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos orar neste momento pedindo a direção de Deus para esta mensagem, que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas e corações. Como enfrentar os vales da vida? Nos alegramos, bondoso Pai, por suas misericórdias renovadas. Pedimos a tua bênção e a tua direção para esta mensagem. Oramos para que sejamos cheios do teu bendito Espírito. Precisamos de ti. Fala, ó Deus, ao coração de todos aqueles que nos ouvem neste momento, que o teu nome seja glorificado e exaltado durante o curso desta mensagem, meu Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como enfrentar os vales da vida? Meus amados, há um ditado árabe que nos diz: somente sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se nunca tivéssemos um dia chuvoso, nossa vida seria seca. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. A vida é uma mistura de tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. Mas há uma boa notícia: o Senhor está presente nos vales da vida. Não estamos sozinhos. Na Bíblia, o termo vale é usado com referência aos tempos difíceis da vida. Primeiramente, há 3 fatos importantes sobre os vales que queremos destacar. Os vales são inevitáveis. Eles não são opcionais. Acabamos de sair de um vale, ou estamos passando por ele, ou estamos a caminho dele. Depois das montanhas, inevitavelmente encontramos vales. Jesus foi bem realista a este respeito. Em João 16:33, ele afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há tempos de frustrações, há tempos de fracassos, há tempos de fadigas. Isso faz parte da vida. O outro ponto significativo a respeito dos vales é o fato de que eles são imprevisíveis. Não é possível planejá-los, não podemos agendá-los, não podemos demarcá-los. Os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas. Alguma vez, por exemplo, um pneu do seu carro furou no momento apropriado? Ele simplesmente furou. Os vales simplesmente acontecem. Eles chegam de repente. Um telefonema, uma carta, um diagnóstico médico, um acidente. Mas o que nos alegra é o fato de que Deus conhece todos os vales. Não estamos sozinhos e Ele conhece todos os vales. E o terceiro ponto a respeito dos vales é o fato de que eles são imparciais. Ninguém está imune quanto aos vales. Ninguém tem isenção de dor e sofrimento. Ninguém tem passe livre de problemas. Todo mundo os tem. Pessoas boas e pessoas não tão boas. Vales não são indicação de que você é necessariamente uma pessoa má. A Bíblia deixa claro que coisas boas acontecem para pessoas más e outras vezes coisas más
acontecem para pessoas boas. Mateus capítulo 5, versículo 45 nos diz: Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Quando passamos por uma situação difícil, geralmente a primeira reação da nossa parte é perguntarmos por quê. Essa é a nossa tendência. Queremos conhecer os porquês. Mas ao invés de perguntarmos o porquê dos vales da vida, devemos perguntar para quê. Devemos tentar conhecer da parte de Deus o que Ele deseja nos ensinar. Lembremos-nos que aqui não é o nosso lar. Essa não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem, né? Até um corinho que cantamos que nos fala sobre isso. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto num portal um anjo a me chamar, e no lar celestial espero logo entrar. As coisas não são perfeitas aqui. Há montes a subir, rios a atravessar, até que ele volte. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a presença do bom pastor. Aleluia. Para nós, a diferença não é a ausência dos vales, mas sim a presença do bom pastor. O Senhor está conosco. Josué, capítulo 1, versículo 5 nos diz: Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Palavras de encorajamento para Josué, que foi o sucessor de Moisés. Mateus 28, 20 nos diz: Estarei contigo até a consumação dos séculos. Segundo lugar, de onde procedem os vales? Primeiro, eles podem vir do inimigo. O inimigo tem prazer em ver as pessoas nos vales. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele arma ciladas. 1 Pedro 5,8 nos diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, os vales podem vir do inimigo. Segundo lugar, os vales também podem vir do próprio homem. Por não consultarmos a Deus, muitas vezes descemos ao vale. São escolhas erradas que em alguns momentos fazemos, decisões inconsequentes que em muitos momentos tomamos. Então, que tenhamos a sensibilidade de buscarmos a presença do Senhor em todos os momentos e situações da vida. Afinal, podemos evitar muitos vales. Terceiro lugar, os vales também podem vir da parte de Deus. Embora Deus não tenha prazer em nos permitir vales, isso acontece quando Ele tem um propósito em mente. Claro que Deus sempre deseja nos ensinar algo. Não importa qual o vale, Deus sempre tem um bom motivo. 1 Pedro 1,6 nos diz: ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo tipo de provação. 2 Coríntios 4,17 também nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Passe o tempo necessário no vale. Aprendeu a lição da parte de Deus?
saia do vale. Não fique tempo demasiado no vale. Não gaste tempo excessivo no vale. Quando Deus nos leva ao vale, Ele nos leva para que aprendamos uma lição. Mas quando aprendemos a lição de Deus, é hora de sairmos do vale. Então, não gaste mais tempo do que o necessário no vale. Então, Deus nos leva ao vale para que aprendamos algo, mas aprendida a lição, é hora de sairmos do vale. Muitas pessoas acostumam-se no vale. Então, meu amado, se você está no vale pela sua vontade espontânea, é hora de sair dele. É hora de olhar para cima, né? E agarrar-se nas mãos de Deus, entendendo que o Senhor está contigo, entendendo que a bênção do Senhor é sobre a sua vida. Então, gaste o tempo necessário no vale, mas não viva desnecessariamente no vale. Todo vale serve para algum propósito. Agora eu quero trazer algumas lições mais específicas. Todo vale serve para um propósito, mesmo aqueles pequenos e inconsequentes. Aquelas coisas que parecem meras irritações, elas servem para algum propósito. Deus deseja nos transformar. Ele deseja o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Outra lição: a fé se desenvolve nos vales da vida. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto ou conveniência. Ele está interessado na nossa integridade. A palavra integridade nos dá a ideia de inteiro. Deus nos quer por inteiro. Deus não quer você pela metade. Deus nos quer por inteiro. Às vezes, para desenvolver essas qualidades em nós, Deus precisa nos levar para os vales. Deus quer que sejamos mais parecidos com Jesus. Cada dia mais precisamos ser mais parecidos com Jesus. Deus não quer causar-nos mal, então Ele pode usar os vales para o nosso bem. Deus pode usar até mesmo o mal que outras pessoas intentaram contra nós para nos abençoar. Entenda essa questão. Deus pode usar até mesmo o mal que outras pessoas intentaram contra nós para nos abençoar. Ele é Deus. E Ele é justo. Então, até mesmo o mal que outras pessoas intentaram contra nós, Ele pode usar para o nosso próprio bem. É Deus quem coloca todos os pontos nos is, todas as coisas nos seus devidos lugares. Então Ele pode sim usar os vales para fazer-nos crescer. Terceiro lugar, o que fazer quando estivermos no vale? Mais uma vez, o versículo 4 do Salmo 23 nos diz: ainda que eu andasse, todo verbo indica uma ação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Veja a fé do salmista: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando estivermos no vale, primeiramente precisamos recusar o desânimo. Pastor, o que fazer quando estivermos no vale? Primeiramente, devemos recusar o desânimo. Davi, então, está dizendo: ainda que eu andasse, e não que eu corresse, ou que eu entrasse em pânico
em desespero, ou parasse ou fugisse. Andar significa dar passos firmes e conscientes através do vale. Davi estava dizendo: eu vou enfrentar os vales que surgirem em minha vida. Recuse ficar desanimado. Não é possível rodear o vale. Não é possível passar por debaixo ou por cima do vale. Só podemos passar pelo vale. Segundo lugar, recuse o medo. Davi continua dizendo no versículo 4: não temerei, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Como andar sem medo? Focalizando no poder de Deus e não no problema. A tendência humana é voltar os olhos para o problema, para uma situação delicada que, de repente, estejamos vivendo. Essa é a nossa tendência natural. Mas, meu amado, desde quando olhar para os problemas trará solução? Desde quando focalizar no problema providenciará a solução que precisamos? Então, o nosso foco tem que ser Deus. O nosso alvo tem que ser Deus. De lá virá a solução que precisamos. Então, vamos mudar o foco. Se colocarmos duas pessoas numa situação idêntica, numa tragédia ou numa crise, uma vai ser devastada pela situação, outra vai ser fortalecida por causa dela. Depende do foco. Depende do foco. O que faz a diferença, é o foco. É preciso focar não nas circunstâncias, mas na pessoa de Jesus. Não na situação, mas no Salvador. Não no problema, mas no poder de Deus. A energia humana se esgota. A resistência humana tem o seu limite. Para os vales da vida, precisamos de uma fonte maior que nós mesmos. Se você pensa que vai sobreviver a todos os vales da vida com base nos seus próprios esforços, esqueça. Isso não vai acontecer porque não há em nós forças suficientes. Nós precisamos de uma fonte de poder maior que nós mesmos. O Salmo 34, versículo 18 nos diz: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jeremias 29, 11 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que bênção pensarmos nisso. Que bênção é sabermos, reconhecermos, que os pensamentos do Senhor em relação a você e a mim são pensamentos de paz e não de mal. Outro ponto significativo, lembre-se sempre da presença do Senhor. Deus não somente promete nos capacitar quando estivermos no vale, Ele promete estar com você nele. Então, Ele não apenas nos promete capacitação, Ele promete estar conosco no vale. Isaías 43, 2 nos diz, e eu gosto muito deste versículo: quando passarmos pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que preciosidade, não? Que preciosidade.
Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti. Isso significa que o Senhor estará conosco sempre, em todos os momentos e situações. Então você pode descansar em Deus, você pode confiar nele, você pode contar com a gloriosa presença do Senhor em todos os momentos e situações da vida. Ele promete estar conosco em cada passo durante os vales da vida. Não há o que temer quando Jesus está por perto. Deus não está sentado no céu, olhando aqui para baixo e dizendo: espero que eles consigam vencer. Não, Ele está conosco nos vales, andando ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos conduzindo. Glória a Deus por isso. É interessante observar que a partir do versículo 4, do versículo 23, há uma mudança estratégica de linguagem. Preste atenção para essa observação. Até então, todos os pronomes pessoais estavam na terceira pessoa do singular. Você notou isso? Até então, todos os pronomes pessoais estavam na terceira pessoa do singular. Davi estava falando a respeito de Deus. Mas quando chega ao vale, ele muda para a segunda pessoa. Percebe? Ele muda para a segunda pessoa. Por quê? Porque agora ele não está mais falando a respeito de Deus, mas sim com Deus. Ele está falando do seu relacionamento com Deus. Ele está falando da sua experiência com Deus. Tu estás comigo. É algo pessoal. Denota particularidade, denota intimidade. São os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. De repente, aquilo que era superficial se torna íntimo. Quando estamos passando por um vale, não queremos falar sobre Deus, queremos falar com Deus. Você sabe do que eu estou falando. Quando passamos por um vale, não queremos simplesmente falar sobre Deus. Precisamos falar com Ele. Quando nos sentimos desgastados, perplexos, desesperados e conversamos diretamente com Deus, é aí que Ele se torna mais real ainda para nós. É bom estar no topo da montanha, mas são nos vales que encontramos Deus face a face. É bom estarmos no topo da montanha, no pico da montanha. Todos querem estar no alto da montanha, mas são nos vales que de fato encontramos Deus face a face. Ele nunca fica tão perto. Ele nunca fica tão próximo quanto nas horas em que estamos passando pelo vale. Terceiro lugar, confie na proteção de Deus. Davi declara: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado eram duas ferramentas básicas para um pastor, e ele geralmente usava para proteger e guiar as suas ovelhas. Uma vara tinha perto de 1 metro de comprimento, com uma saliência acentuada em uma das suas extremidades. Pastores em geral
tinham grande habilidade para arremessar a vara e eles o faziam com precisão para contra-atacar qualquer ameaça. Aqui aprendemos uma lição muito preciosa. Quando passamos pelo vale, Deus nos defende. Ao passarmos pelo vale, podemos ficar tranquilos, Deus nos defenderá. O bom pastor nos defenderá, certamente, de uma maneira precisa, Ele nos defenderá, Ele nos protegerá, a vara do Senhor nos dará proteção. Além de nos defender, Ele nos protegerá. Então, Ele não está sentado no céu de uma maneira apática, fria, indiferente. O bom pastor luta por nós, aleluia. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso protetor. Isso é o que a vara representa. Então, quando você lê o Salmo 23 e chega no versículo 4, é isso que o versículo está nos ensinando. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor nos protege e nos defende. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso protetor. O Salmo 34, versículo 19 nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra. O teu cajado me consola, mais uma vez dizendo. Cajado era um bastão arredondado, longo, com um tipo de argola semiaberta na extremidade. O pastor usa o cajado para guiar e confortar. Ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto de si, para levantar uma ovelha que cai ou que se afasta. Jesus, o bom pastor, se preocupa com as ovelhas desgarradas. Isso nos alegra. Jesus, o bom pastor, se preocupa com as ovelhas desgarradas. Você que me ouve, se por alguma razão se distanciou de Deus, do aprisco do Senhor, o Senhor ama você, se preocupa com você e deseja trazê-lo de volta. Não há alegria fora do aprisco. Não há boa comida fora do aprisco, não há proteção fora do aprisco do Senhor. O Senhor deseja trazê-lo de volta. No Evangelho de Lucas, ele conta uma parábola para ilustrar a sua preocupação com as ovelhas desviadas. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Há até uma canção com base nesta parábola, né? Eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas. O pastor sai à procura de uma que havia se perdido. Ele guarda as 99, mas ele sai à procura daquela que havia se perdido. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos seus braços. Chegando em casa, ele chama os amigos, vizinhos e então diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Houve festa, houve júbilo, alegria pela ovelha resgatada que havia voltado para o aprisco. Concluindo, meus amados, seja qual for o vale, recuse
o desânimo. Recuse o medo. Confie na proteção de Deus. Recuse o medo, recuse o desânimo e confie na proteção do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que a sua bênção seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você está passando por um vale, agarre-se nas mãos do Senhor. O Senhor vai lhe dar a vitória. Os vales são passageiros. Nós passamos pelo vale. Não permanecemos no vale. Vamos orar? Graças te damos, bondoso Pai, pela tua palavra, pela preciosidade de saber que em todos os momentos e situações da vida o Senhor está conosco. Isso é promessa. Essa promessa tem se cumprido ao longo dos nossos dias. De uma maneira tão fiel, o Senhor tem nos guardado e protegido. Abençoe, meu Pai, o coração de todos aqueles que me ouvem neste momento. Em especial, meu Pai, abençoe aquele que está distante do Senhor. É provável que haja pessoas que mesmo dentro da igreja esteja distante dos caminhos do Senhor, que não tem mais prazer em ler a Bíblia, que não tem mais prazer em orar, que não tem mais comunhão contigo. Eu oro neste momento para que o Senhor traga essa pessoa de volta. Restaure, ó Deus, a vida desta pessoa de uma maneira que haja comunhão mais uma vez contigo. Abençoe o coração daqueles pais que sofrem, ó Deus, com os filhos que desertaram o caminho da fé. Traga, meu Pai, esses filhos de volta e abençoe o coração destes pais, dando fé, dando força e o ânimo que eles precisam. Abençoe todos os nossos irmãos que estão passando pelos vales. Meu Pai, eu sei, há muitas promessas e como aprendemos, os vales são passageiros. Mas oramos para que o Senhor conceda forças e graça para o seu povo, de uma maneira que vitoriosamente passem pelos vales, enfrentem os vales da vida, recusando o medo, o desânimo, meu Pai, e confiando no poder do Senhor. Ó Deus, fortaleça os relacionamentos, meu Pai, entre os casais. Se há relacionamentos quebrados, meu Pai, em nome de Jesus, restaure. Abençoe aquele que está desempregado, meu Pai, em nome de Jesus, abra uma porta de emprego. Abençoe aquele que está enfermo, ó Deus, em nome de Jesus, cure a sua enfermidade. Abençoe aquele que está enlutado, ó Pai, em nome de Jesus, dê o conforto que este irmão precisa, que esta irmã precisa. E nos ajude, ó Deus, a servi-lo sempre com alegria. Nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque a Sua benignidade dura para sempre. Oramos, meu Pai, confiados no poder do Senhor, com gratidão, no precioso nome de Jesus,
o nosso eterno Salvador. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua companhia durante esta mensagem e até o próximo vídeo.